Há mais de 200 anos, os monges de um mosteiro no interior da Suíça fazem anotações diárias sobre o clima. Temperatura, umidade do ar, se choveu, se ventou. Esses registros descobertos agora atraíram a atenção de cientistas do mundo todo. No monastério de Einsiedeln, a busca por Deus na compreensão do universo. A missão espiritual do irmão Konrad envolve uma tarefa terrena há 200 anos passada de um monge para o outro. Todos os dias, 3 vezes ao dia, tão pontual quanto a hora da missa, uma liturgia do clima. Na pequena estação meteorológica, no jardim, mede as chuvas, a umidade, a temperatura. Alguns instrumentos foram modernizados, mas esta é a primeira estação da Suíça, de 1810. O vento corta o vale e a velocidade e a direção aparecem nos marcadores na sala do monge, que por computador informa a Central de Meteorologia da Universidade de Berna. 30 anos. E ele vê mudanças no tempo? Sim, tínhamos invernos mais fortes, com mais neblina, mais neve e mais frio. Costumávamos ter mais de 1 metro de neve, e agora a neve não se acumula mais. E os verões estão muito mais quentes. Nunca foi tão quente na história quanto o verão e outono do ano passado. A história não se perde no monastério. É guardada na biblioteca, reformada como o resto do prédio, no estilo barroco do século XVII. Um tesouro. 250 mil livros, muitos escritos à mão, ilustrados por monges artistas. Entre eles, os livros que a igreja proibia aos leigos. O padre Jean Sebastian explica o fascínio dos beneditinos pelo conhecimento. Um monge é, acima de tudo, um pesquisador. Ele se retira do mundo não para se isolar, mas para observar a criação, entender seus ritmos, seus ciclos. Por isso pesquisamos matemática, física, química, meteorologia. Entramos na clausura com uma permissão especial. No território proibido para mulheres, vamos ao arquivo ver os diários dos monges que povoam o monastério há mais de 10 séculos. O arquivista mostra que eles se dedicavam a vários campos do conhecimento. Algumas das fotografias mais antigas do mundo, documentos e os diários, relatos detalhados da rotina na abadia, centenas de volumes. Na biblioteca, os mais importantes. São os volumes dos diários do padre Joseph Dietrich, escritos entre 1680 e 1710. Nessa época, os padres deste monastério eram considerados príncipes da igreja e eles tinham controle de toda a produção agrícola dessa região da Suíça. O padre Dietrich era o responsável pelas finanças do monastério, por isso tinha que prestar atenção especial à época da colheita, ao clima. Ainda não havia a medida de temperatura que a gente tem hoje, mas o diário do padre era escrito com tantos detalhes, com um jeito até poético, que ajuda os cientistas de hoje a compreenderem bem o clima da época. Em janeiro de 1684, por exemplo, ele escreveu que fez um dia tão frio que o vinho de comunhão congelou dentro do cálice. Nunca fez um dia tão frio na história, escreveu o padre nesse dia, sem saber que estava escrevendo a história. O dia em que as folhas começaram a cair, a intensidade da chuva, uma precisão que os cientistas não encontram em outros registros do clima. Compilados por pesquisadores da Universidade de Berna, os arquivos do monastério contam a história da mudança climática. O irmão Konrad vê a mão do homem nas mudanças, mas acredita que uma força maior também está em ação. A fé numa força maior faz deles monges. A vontade de entender essa força os fez registrar por tantos séculos informações que hoje podem servir para entender o grande tema científico do século XXI, o aquecimento global.